O uso de herbicidas na produção de soja cresceu 2.274%, um aumento registrado entre 1993 e 2023. E o uso, então, do insumo sintético e para controlar ou eliminar plantas daninhas. E sobre esse estudo, então, do Instituto Escolhas, eu vou conversar agora com a Jaqueline Ferreira, diretora de pesquisa do Instituto Escolha. Muito bem-vinda. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Simone. Obrigada. Jaqueline, a que se deve, então, esse crescimento aí do uso de herbicidas na soja nesses 30 anos, então? Simone, a gente acabou de lançar um estudo que discute justamente essa questão, que é um alerta para o produtor, porque impacta diretamente o bolso dele, né? Mais uso de herbicida significa mais custos de produção, e esse aumento vertiginoso, ele está ligado fundamentalmente o plantio direto, que é uma prática já bastante utilizada pelo produtor de soja no Brasil, mas que, usada de forma isolada de outras práticas de conservação e regeneração do solo, demanda esse uso crescente de herbicidas sintéticos. O que isso tem a ver? Bom, para a pessoa que está em casa entender, a prática consiste em plantar sementes sem revolver o solo, sem arar a terra. Ela é bastante disseminada, mas quando a gente não ara a terra, a gente também, com uma produção de soja muito grande, em áreas muito vastas, a gente está disseminando também a dificuldade de controlar as plantas daninhas que competem por espaços e nutrientes com o grão. Isso faz com que a gente precise cada vez mais de herbicidas. No sistema plantio direto, um dos pilares, então, que garante, então, o manejo ele mais eficiente é, então, a rotação de culturas, né? E o plantio direto, então, pelo que eu estou entendendo aqui, ele está sendo feito de uma forma incompleta, sem colocar aí essa rotação de culturas que a gente tanto fala, né? Colocar depois da soja, o milho, enfim, pode colocar o sorgo aí no meio, a cana-de-açúcar, nessa rotação de culturas. Então, dessa forma que foi estudada aí, a pesquisa está trazendo que os nossos produtores estão fazendo, alguns deles, né, de uma forma incompleta, seria isso, por isso está aumentando o uso desses herbicidas, não é? Exatamente, Simone, está correta. O que o produtor está implantando amplamente, todos os produtores estão implementando, é o plantio direto e não o sistema de plantio direto. Isso está precisando cada vez mais de herbicida. A gente está trocando uma prática boa para o solo, que é o plantio direto, é fundamental para o solo, mas a gente também está usando uma outra prática danosa para o solo, que é o uso de herbicida. É como um efeito dominó. O descontrole das plantas daninhas passa a demandar maior uso de herbicida sintético, as plantas daninhas tornam-se mais resistentes a esses herbicidas, aí você precisa cada vez mais de aumentar o volume desses herbicidas, que é suportado por outras tecnologias, como, por exemplo, as sementes transgênicas de soja resistentes a esses herbicidas. A gente está falando, em 30 anos, a área de plantio direto no Brasil cresceu na mesma velocidade do uso de herbicidas sintéticos estimados para a soja. Isso a gente está falando de uma taxa média de 11% ao ano. Se lá em 83 a gente usava 8,2 mil toneladas de herbicidas sintéticos no plantio de soja, em 2023 esse valor aumentou para 195 mil toneladas. A gente está falando de um aumento de 2.274%, como você falou no início aqui da reportagem. E a gente foi a campo conversar com produtores, né, do Paraná, Goiás, Mato Grosso, e quando a gente perguntava para eles sobre as práticas de conservação do solo que eles utilizavam, 100% dos produtores convencionais de soja disseram adotar o plantio direto isolado, né, e não adotavam diversidade de raízes vivas, rotação de cultura, adubação verde, indicando a adoção do plantio direto fora do sistema de plantio direto, ou seja, de forma isolada. Ou seja, a gente viu de uma forma geral que manejos integrados não são, tem baixa adoção entre esses produtores. E é importante lembrar que essa adoção de práticas de forma integrada, ela se torna ainda mais importante quando a gente considera o fato de que herbicidas sintéticos eles não têm uma alternativa biológica, né, um bioinsumo disponível no mercado. E esse aumento de herbicidas provoca graves externalidades negativas na saúde do solo, como, por exemplo, acaba com a comunidade microbiana do solo, que é muito importante para o crescimento da planta. Ou seja, a gente precisa urgentemente caminhar para a implementação de sistemas integrados de manejo, como o sistema de plantio direto, né? É isso que destaca esse estudo.
Estudo, como você falou aí, vocês visitaram, né, algumas propriedades. Foram quantas propriedades? Conversaram aí com os nossos produtores. Você falou o estado aí, mas eu não estou recordando qual seria ele. Mato Grosso? A gente foi para o Mato Grosso, Goiás e Paraná, que são os estados, né, de grande importância na produção da soja no país. A gente conversou com 34 produtores e esses produtores que implementavam diferentes manejos produtivos, seja o manejo orgânico, o manejo regenerativo e o convencional. E a gente viu que os produtores convencionais têm muita dificuldade em implementar manejos integrados e estão, ao mesmo tempo que estão implementando uma prática que é boa para o solo, como o plantio direto, eles estão combinando essa prática com o uso excessivo aumentando cada vez mais o uso de herbicidas sintéticos, né? Então, a gente precisa imediatamente mudar esse cenário, né? E isso passa também por uma mudança de políticas públicas. Um outro aspecto que a gente destaca nesse estudo, né, é que a nossa principal política pública de incentivo à transição da agricultura para modelos mais sustentáveis de produção, que é o Plano ABC, ela apresenta uma meta muito pouco ambiciosa de ampliação do sistema de plantio direto. Ela fala em 4,5 milhões de hectares em sistemas de plantio direto e sobe para 8 milhões de hectares em plantio direto no sistema, isolado do sistema de plantio direto. Isso até 2030. Isso significa que é praticamente crescer a produção de soja de forma natural, porque o sistema de plantio direto ele é mais do que o plantio direto que é já amplamente adotado pelos produtores de soja em todo o país. A gente está falando aí de um crescimento só de 2020 a 2023 de 7,2 milhões de hectares de produção de soja, ou seja, já bateria a meta de plantio direto adotada pelo Plano ABC. Então, a gente precisa muito caminhar, inclusive com as metas das nossas políticas públicas, para não fazer mais do mesmo, mas fazer muito mais do que a gente já faz. O produtor, então, ele já faz, né, o plantio direto, como você colocou aqui, nessa visita essas propriedades, essa conversa, né, que fez parte, então, desse estudo, né, com os 34 produtores. Você falou que eles fazem, então, o plantio direto, não adotam o sistema do plantio direto com essa rotação, e você falou que eles têm dificuldades, né? Quais seriam essas dificuldades que eles colocaram para vocês aí para não implementar essa rotação? Esse é um ponto bem importante. Os produtores entrevistados, eles buscam implementar práticas que já estão consolidadas, né, que não ameaçam ali os resultados e não demandam investimentos de curto prazo. Então, precisa de uma mudança de mentalidade, né, para que práticas promotoras de diversos benefícios ecossistêmicos, como essas outras, a rotação de culturas, raízes vivas, elas possam ser mais implementadas, que elas possam ter, os produtores possam ter investimento e capacitação, que é necessário para fazer diferente, e terem ali um retorno de médio e longo prazo, né? Jaqueline Ferreira, diretora de pesquisa do Instituto Escolhas, muito obrigada por essa conversa aqui, para trazer para a gente essa realidade aí apontada pelo estudo, viu, Jaqueline? Obrigada mais uma vez, uma boa noite e até uma próxima. Obrigada, Simone. Tchau, tchau.